muito boa noite. E a você que está em casa e que vai ver esse vídeo depois, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nós vamos fazer uma leitura aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, para que a gente possa meditar na palavra de Deus, para que a gente possa ouvir a voz de Deus aos nossos corações e às nossas vidas. Isaías, capítulo de número 53, nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 3. Isaías 53, a partir do 3, diz assim: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido por Deus. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas todos nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, que ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e se prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos orar, fechar os nossos olhos, colocar as nossas vidas diante de Deus e vamos falar com o Pai, para que Ele fale conosco. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, eis aqui a Tua palavra que foi lida, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, por ela e pela unção do Teu Espírito Santo. Alcança, Senhor, cada um daqueles que em seu lar está assistindo a este culto, e a todos aqueles, ó Deus, que vierem a assistir posteriormente. Que a Tua palavra fale na vida e abençoe a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui podem se sentar. Há dias e dias
dias comuns que se tornam dias especiais e extraordinários. Porque acontecem coisas que ficam marcadas naquele dia, fazendo de um dia comum um dia excepcional. Há quase 2000 anos atrás, uma sexta-feira, que poderia ser qualquer outra sexta-feira de tantas sextas-feiras que se perderam e se tornaram irrelevantes na história dos homens. Há quase 2000 anos atrás, um fato extraordinário marcou uma sexta-feira extraordinária. Porque nessa sexta-feira morria Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, o filho do Deus Altíssimo. E este dia se tornou um dia excepcional, porque algo excepcional aconteceu. Porque não os homens mataram a Jesus, mas Jesus se deu para ser morto pelos homens. E isso é algo tão incrível, tão diferente, tão fora do comum, tão extraordinário, tão excepcional, tão acima da média, tão inigualável, como foi o próprio Jesus em vida, como foi o rabino Jesus de Nazaré, como foi o profeta Jesus, diferente de todos os outros que o antecederam, em quaisquer situações, ele foi excepcional. Então, a sua morte não poderia ser nada menos do que extraordinária. Ele vem e revoluciona a humanidade. Os homens têm inerente dentro de si o desejo de mais, de sempre querer mais, de desejar mais, de estar um passo à frente, de estar um degrau acima, de sempre subir e conquistar e ter e ser algo maior do que ontem. Isso está implícito na natureza humana. Alguns controlam isso e fazem dessa ambição um combustível para vencer na vida. E outros não controlam isso e deixam que isso se torne a ambição que, desmedida, acaba gerando dor a si mesmo e a outros. Mas aí chegou um mestre em Israel que era diferente, que tinha um ensino diferente. Quando ele percebe que os seus discípulos estão brigando, discutindo para ver quem que é o maior, quem que é o melhor, quem que é o mais importante, quem é que vai se sentar à sua direita, à direita do trono do Mestre Jesus. Ele olha para eles e diz: olha, é bem verdade que nesta terra, os governadores e as autoridades que estão acima, eles dominam sobre aqueles que estão embaixo. E quem está embaixo serve a quem está acima. E isso era comum para eles, era normal para eles. Funcionava assim na Grécia, funcionava assim em Roma, funcionava assim em Israel. E aí Jesus diz algo que escandaliza a eles. Ele diz: no entanto, entre vocês não será assim. Pois qualquer de vocês que queira ser o maior, que sirva muito mais e a todos. E isso era escândalo para os gregos,
E isso era uma bofetada para os romanos, e isso era incompreensível para os judeus. Jesus, ele nunca foi um homem comum nos seus ensinos, nas suas ações, nas suas atitudes. Ele era alguém cuja vida refletia aquilo que ele ensinava. De maneira que o povo judeu reconheceu nele um mestre, um rabi diferente, ao ponto de comentar entre eles, dizendo: olha, este é diferente dos outros, porque ele fala como quem tem autoridade, e não como quem replica algo, ou não como quem ensina e não acredita, ou não como quem ensina e não vive. A vida dele era um testemunho daquilo que ele ensinava. E naquela noite que antecede essa sexta-feira trágica, Jesus se reúne no cenáculo com os seus 12 discípulos. E antes da ceia, ele cinge a sua roupa, ele tira a sua roupa, o seu manto. A roupa, naquela época, principalmente para os romanos, e também para os judeus, mas principalmente para os romanos, que dominavam Israel naqueles tempos, significava muita coisa, porque dependendo do tipo de roupa que você se vestia, você era compreendido como ser humano. Não quem se veste bonito, nem quem se veste feio, mas determinadas peças de roupa só vestiam pessoas de tais classes. E Jesus, ele tira a sua ordem, seu manto de profeta, de rabino. Ele cinge uma toalha em volta de si. E ele vai lavar os pés dos discípulos. E isso é uma maluquice. E isso é uma doideira. E isso era algo que os seus discípulos e que Israel nunca havia visto. O ato de lavar pés era comum em Israel. Era algo que era feito constantemente, por higiene e também por quando uma pessoa hospeda bem, por hospitalidade. Então, se você fosse um judeu na época de Jesus, e você caminhasse por determinado tempo e distância, era comum que quando você chegasse na casa da pessoa com a qual você foi se confraternizar, que você foi visitar, você fosse assentado, e um escravo daquela pessoa a quem você foi visitar, ele lavasse os seus pés, como forma de dizer que você era bem-vindo e era querido, também de trazer um pouco de descanso para o teu corpo, e também de forma a higienizar o visitante. Mas, gente, apesar do ato ser muito comum naquela época, só o escravo mais baixo é que realizava a tal tarefa, porque ela era considerada degradante. Para você ter uma ideia, se um senhor tivesse escravos, gentios e judeu, nenhum escravo judeu poderia lavar os pés de outro judeu. Todo aquele que lavava os pés era os gentios, porque era algo considerado entre os judeus tão degradante o ato de fazê-lo,
que entre um escravo judeu e um escravo gentil, era uma lei informal entre os judeus que o escravo gentil é que tinha que lavar os pés do visitante, fosse ele quem fosse. E de repente, Jesus, em um dos seus últimos atos como homem nessa terra, ele tira sua roupa, ele se despe daquela roupa de profeta, de rabino, ele cinge uma toalha em volta de si e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, e fazendo aquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos, que aquele que é o maior seja o que mais sirva. E ele lava os pés dos discípulos, fazendo os discípulos entender que toda a cultura humana, até então, de que o menor serve o maior, estava errada. Não era daquela forma. Pelo contrário, quem era no reino de Deus, o maior tem que servir o menor. E aquilo choca os discípulos. Mas quando eles compreendem o que Jesus fez lá, isso causa uma revolução, não somente na Igreja de Jesus, mas também na história da humanidade, que tem a sua continuidade por aqueles que seguiam a fé de Jesus. E eu estou contando essa história do lava-pés, não somente porque ela antecedeu essa cesta trágica da morte e crucificação de Jesus, mas porque ela exemplifica algo que aconteceu e que nunca foi visto antes na história dos homens. Igreja, era comum que um rei, ele se cercasse dos seus soldados e que ele enviasse o seu exército para que o seu exército lutasse por ele, para que o seu exército morresse por ele, para que o seu exército desse a vida pelo rei e pela nação. E o soldado, ele ia para a guerra, pronto a morrer, pelo rei e pela nação. E todos os outros reis desta terra, eles se serviam dos seus soldados, do seu exército, do seu povo, para viver uma vida nababesca, para viver acima da média dos homens, enquanto seus súditos muitas vezes tinham falta, passavam necessidades, eles tinham somente o básico, e às vezes menos do que o básico para a sua sobrevivência. O rei sempre vivia uma vida de fartura, porque o rei, ele sempre se aproveitou do seu povo e tirou do seu povo para si, porque assim era que era o status daquela época. Um rei se servia do seu reino, um rei se servia dos seus súditos, um rei se servia do seu povo, mas chegou um rei nessa terra, Jesus de Nazaré, cujo reino não era daqui, ele disse, que inverteu os valores, inverteu o status e inverteu a ordem das coisas, porque ele não veio ser servido, mas ele veio servir. Ele disse para os seus discípulos: quem é que é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve à mesa? É claro, gente, que o maior é quem está à mesa. Você não vai se lembrar de um dia que você foi em uma recepção e o convidado de honra não estivesse sentado num lugar de honra. Você não vai se lembrar de nenhuma reunião em que o convidado de honra, em que o homenageado, em que aquele que estava sendo laureado, ao invés de ser servido, estava servindo. Mas Jesus fez isso.
O que o profeta Isaías diz aqui, nesse capítulo que nós lemos, é exatamente isso. Um rei mudou a história dos homens e os valores dos homens. Porque até então, os homens morriam pelo rei, os súditos morriam pelo rei, o seu exército morria pelo rei, mas Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele mudou. Ele não exigiu que os homens morressem por Ele. Ele não exigiu que os seus discípulos servissem a Ele. Ele não exigiu que o seu exército desse a sua vida por Ele. Pelo contrário, Ele serviu aos seus discípulos e Ele deu a vida pelos seus. Ele inverteu a ordem das coisas. Ele foi um rei extraordinário. Então, um rei extraordinário tem que marcar a história com um dia extraordinário. E o dia da morte de Jesus se tornou extraordinário, não porque ele morreu apenas, mas porque ele foi um homem extraordinário. E um homem extraordinário, quando ele tem uma morte extraordinária, ele marca o dia como um dia extraordinário. E é por isso que hoje nós chamamos esta sexta-feira de Sexta-feira Santa, e nos lembramos da morte deste homem. Quando os soldados de Roma foram buscar a ele estava com alguns dos seus discípulos, e o comandante daquela escolta, daquela guarda, perguntou: nós viemos buscar a Jesus, quem é Jesus? E ele responde: sou eu. E quando ele responde, eu não sei se uma força espiritual, eu não sei se o susto, o comandante e a sua tropa tomou, eu não sei se algum abalo psíquico aconteceu, mas aquela tropa, ela se afastou e foi para trás. Porque o normal era que aqueles que estavam sendo buscados, eles se escondessem, eles fugissem, eles resistissem. Mas Jesus disse: sou eu. Ele se entregou. Ele era alguém inocente que se entregou como alguém culpado. E ele não fez isso porque ele estava arquitetando uma rebelião. Ele não fez isso porque ele estava arquitetando um golpe de marketing. Ele não fez isso porque ele estava arquitetando alguma coisa que fosse trazer a ele, ao seu movimento, algum benefício. Ele fez isso porque ele amou a minha vida e a sua vida e a vida de todos aqueles que nasceram nesta terra e que pecaram, porque a Bíblia nos ensina que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque o pecado fez separação entre o homem e Deus. E aí este rei extraordinário, ele entrega a si mesmo, e ele sofre, como o profeta Isaías descreve. Naquela noite ele é torturado, ele é manietado, ele é levado a Pilatos. Pilatos o manda a Herodes. Herodes fica contente de vê-lo, porque queria conhecê-lo, porque ouvia falar dele, mas queria algum milagre, queria algo extraordinário, queria ver algum sinal. Jesus não o faz. Ele se irrita, manda de volta Pilatos. Pilatos o interroga, cresce sobre ele, diz: olha, você não quer falar comigo, você não sabe que eu tenho o poder de te mandar matar, ou de te soltar, de te condenar, ou de te inocentar. Com toda a autoridade que lhe era própria, Jesus diz para Pilatos: você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se o meu Pai do céu não tivesse te dado. Então o que você vai fazer? Jesus estava querendo dizer o seguinte para Pilatos: o que você vai fazer é o que o meu Pai deseja que seja feito, porque é Ele que está no controle de tudo e de todas as coisas. Inclusive
Pilatos. Ele podia ter se calado, mas ele falou. Ele podia ter falado para ser inocentado, mas ele se calou. Ele é entregue na mão de uma guarda romana. Ele é espancado, ele é judiado, ele é açoitado, ele é humilhado. Os guardas romanos zombam dele, arrancam as roupas dele, dividem, lançam sortes sobre o que era dele. O acusam, o desafiam. E aquele homem que era o próprio Deus, que ao invés de nós, que quer crescer sempre mais, e que quer estar acima dos outros, e que quer estar melhor do que os outros, e que cada dia quer estar um degrau acima do outro, ele não aceita o desafio para mostrar que ele é o maior, que ele é o melhor, que ele tem mais poder. E ele aceita toda a humilhação física, psicológica, emocional, para que ele pudesse ser pregado no madeiro. Gente, qualquer um de nós foge desse destino. Ninguém é convidado para um projeto derrotado. Você, quando vai se transferir de uma empresa para outra e você vai ser entrevistado, ninguém diz assim: olha, a gente está contratando você porque a gente quer falir essa empresa aqui, a gente está querendo quebrar ela, a gente montou essa empresa para ela quebrar. Ninguém que pensa em casar, já casa pensando em se divorciar, diz assim: olha, vamos casar e fazer da vida um do outro um inferno, para a gente se divorciar lá na frente. Ninguém faz isso. Todo mundo vai atrás esperando o melhor, todo mundo deseja o melhor, todo mundo luta pelo melhor, todo mundo quer alcançar mais, quer a vitória, quer o que é bom, quer o que é correto, quer o que é certo, quer o que é vitória. Mas Jesus, ele desceu do céu sendo Deus, ele não achou que seria ruim ser homem, e ele se tornou homem, e ele teve fome como homem, ele se cansou como homem, ele passou frio como homem, ele andou como homem, ele viveu dentro de todas as limitações de um homem, sabendo que o destino dele seria a cruz do Calvário, seria a tortura romana, seria a humilhação dos soldados de Pilatos, seria ser colocado diante de um assassino chamado Barrabás e jogado ao povo. E às vezes a gente pensa que esse povo que gritava Barrabás, Barrabás, era aquele povo que Jesus curou, era aquele povo a quem Jesus ensinou, era aquele povo que Jesus alimentou, era aquele povo que Jesus curou, era aquele povo que Jesus libertou. Não era. Aquele povo não entrava no pátio aonde Jesus foi submetido. Lá estava o clero, a religião, na sua maioria formada por fariseus e alguns da aristocracia judaica, não o povo que recebeu Jesus de braços abertos na sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas ele sabia que diante de um assassino, ele ouviria que era para libertar o assassino. Um homem que não fez nada, conforme Isaías nos disse, ele era inocente, na sua boca não tinha mentira, na sua vida não tinha erro, ele não tinha cometido pecado, mas ele foi entregue por minha causa e por tua causa. É essa sexta-feira que nós entendemos hoje, que é uma sexta-feira santa, em que nós lembramos a morte de Jesus. Ela só é uma sexta-feira extraordinária, porque Jesus morreu, mas ele não morreu porque ele pecou, ele não morreu porque ele errou, ele morreu porque ele entregou a sua vida para que nós, que estávamos mortos diante de Deus, pudéssemos ser ressuscitados, vivificados e estarmos vivos diante de Deus agora. Ele que era grande se fez pequeno para nós, que somos pequenos, pudéssemos nos tornar grandes diante de Deus. Ele que era santo em toda a sua plenitude, morreu como um pecador, para que eu e você, que somos pecadores, pudéssemos ser santificados pela sua morte e ressurreição diante do Deus Pai Todo-Poderoso.
poderoso. Por isso este dia é um dia extraordinário, porque o rei não mandou o seu povo morrer pelo reino, pelo contrário, o rei deu a vida pelo seu povo. Por isso que esta sexta-feira, ela é tida como uma sexta-feira extraordinária, porque não morreu um bandido, mas um inocente, que não foi condenado injustamente, mas que entregou a sua própria vida, porque Jesus diz no seu último suspiro: Pai, a ti entrego a minha vida. Então essa sexta-feira é uma sexta-feira extraordinária, porque um homem extraordinário fez algo extraordinário. Ao contrário de todos os outros reis, ao contrário de todos os outros líderes, ao contrário de todos os outros mestres, ao contrário de todos os outros rabinos, ao contrário de todas as outras lideranças religiosas conhecidas na terra, Jesus, ao invés de se servir do seu povo, serviu ao seu povo. E ao invés de mandar o seu povo morrer por ele, ele morreu pelo seu povo. Nós costumamos ensinar que a salvação é de graça, mas ela não foi de graça e nunca será de graça. Ela nos é dada de graça, porque Jesus pagou o preço com a própria vida e o próprio sangue, para que pela graça e de graça nós pudéssemos estar com o Pai. Ela só é de graça porque Jesus pagou o preço. Essa sexta-feira só é lembrada e está marcada na história, porque Jesus fez o que ninguém fez. Ele deu a vida por aqueles que ele amou. Nenhum outro líder de qualquer outra religião fez isso. Nenhum rei na história deu a sua vida pelos seus súditos, mas Jesus o fez. Por isso, ele é um Deus extraordinário e marcou este dia como um dia extraordinário. E ele fez de nós, que cremos no seu nome, um povo extraordinário, que um dia vai ser arrebatado no céu de maneira extraordinária, e vai participar de uma ceia extraordinária, que a Bíblia chama de boda do Cordeiro, onde todos aqueles que creem em Jesus serão levados para na mesa com o Pai, participar e celebrar a vitória e a salvação eterna e definitiva. Lembre-se disso. Teu Deus é um Deus extraordinário. E Ele fez de você um ser extraordinário. Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar a sua Páscoa. Porque pela morte de Jesus, você foi liberto do pecado, do erro e do mal. Deus abençoe você aí, na sua casa, em nome dele. Feche os seus olhos, você que está assistindo. Eu vou orar um minutinho por você. Pai, confirma a tua palavra no coração de todos aqueles que a ouvirão. Faz com que ela cause reflexão e com que ela abençoe a vida daqueles que a ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês.